Boa noite, galera. A Gazeta Esportiva está chegando com a goleada. O que foi aquilo, Celso Cardoso? Quando eu acerto, por favor, reverencie, né? Celso Cardoso, ele voltou outro homem. Já estavam me zoando na redação. Não. Quando o time de Piripiri fez 1-0. Mas... Boa noite. É verdade. Olha só, que coitadinho do Piripiri. Goleada implacável do São Paulo para cima do 4 de julho. Vitória do Brasil nas eliminatórias. O posicionamento dos jogadores em relação à Copa América. Também vamos falar da preparação de Corinthians e Palmeiras para os jogos de logo mais pela Copa do Brasil. Segura aí, tem muito assunto legal. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite. Muito assunto, muito assunto. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Celso Cardoso agora voltou com o sexto sentido dele afiadíssimo. Vocês estão vendo? Eu sempre tive, só não funciona para os resultados. É verdade. Bom, a gente volta já, depois dessas dicas. Estamos de volta e sem perder tempo, vamos para a nossa enquete do dia. Como você avalia a decisão dos jogadores da seleção brasileira de disputarem a Copa América? Você acha correta a decisão deles ou eles amarelaram? Nossa, pesado isso aí. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto lá e também pode usar o nosso QR Code que está aqui para entrar no site e mandar um WhatsApp com o seu vídeo de até 10 segundos, 11 99 479 1633. O que você acha, Celso? Eu colocaria uma terceira alternativa, claro. Ah, claro, já vai colocar a enquete. Não, é só Por que não se manifestou É que eu antes? Considero patética. Dá licença. Não, deixa eu explicar. Eu considero patética. Então amarelou. Então, mas aí que está a questão. Eu também acho que a minha opção vai ser amarelaram. Tá. A questão é que não dá para você precisar isso, porque em nenhum momento eles falaram, não vamos jogar a Copa América. Mas teve um zum. Então, eu mas tava um de zum, folga, mas eles eu podem vi que falar, tinha... tá, o zum foi especulação, nós nunca dissemos nada, blá, 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 aquela conversa. E eles sempre foram meio reticentes mesmo. Olha, a gente vai conversar terça-feira, o Casemiro falou isso depois do jogo contra o Equador. Todo mundo sabe, mas todo mundo sabe o quê? Né? São contra, mas vão jogar, não entendi todo mundo nada. sabe. Tá, mas sabe o quê? Qual é a verdade? Não, todo mundo sabe. E só que o todo mundo sabe e ninguém sabe. Essa é a questão. Então, se havia algum objetivo, alguma intenção de boicotar a Copa América, mas ele não sabe de fato. Então, por isso, cravar, amarelaram que o Messi difícil. Com não sei quem e com não sei quem mas mais. Mas é tudo na base do zum, que ninguém assumiu nada. Aí fazem esse manifesto patético. Para mim é patético, sabe? Ou você se posiciona ou você não se posiciona. Ponto. Então, mas como tem enquete, tem duas opções, eu fico com amarelaram. E você, Garrafa? Então, eles, e o Casemiro como capitão, né? Ele apareceu falando que queria, na terça-feira, falar alguma coisa. Falou Eles grosso. que criaram essa expectativa em nós. Não é? Porque se não tem nada para falar, chega lá na coletiva que ele deu, na entrevista lá pro canal que detém os direitos de transmissão, fala, não, a gente vai continuar seguindo o nosso trabalho e na boa. Não, vamos esperar terça-feira, nós queremos falar, mas estamos focados. Eles que falaram que queriam falar, né? Só que eu não me iludi com isso. Com essa ideia de que a preocupação era a pandemia. Eu fico imaginando o Neymar, o Gabigol, os caras que aglomeraram aí. Pô, gente, não pode ter Copa América, velho. Acho que nunca pandemia. foi Os caras estavam preocupados com as férias. É isso. E que férias é direito dos caras. Mas que viesse a público e falassem. Ou negociassem internamente. O Casemiro vem a público e fala, não, todo mundo já sabe o que a gente pensa, né? A gente tá louco pra falar, mas tem que esperar terça-feira. Vocês criaram uma expectativa. E aí, terça-feira, o que aconteceu? Aí, na terça-feira, não, a culpa é da imprensa. O Marquinhos foi na coletiva, a gente vai ver daqui a pouco. A culpa é da imprensa. O jornalista tem que tomar cuidado. Tomar cuidado com o quê, cara pálida? Vocês falaram que tinham algo para se manifestar e não se manifestaram. Então amarelaram, esverdearam, fizeram o diabo a quatro, mas não se manifestaram. Verdearam, não. Não. O verde é a cor da esperança. Mas mistura com amarelo, aí você já viu o que dá, né? Não. Eles amarelaram mesmo. Ó, daqui a pouquinho, voltamos a falar da seleção brasileira. Antes tem o São Paulo, que ontem tomou um susto. Mas parece que serviu para acordar o time. Goleada para cima do 4 de julho de Piripiri, que ultrapassou a escala chico-languiana de placares elásticos. 9-1. 28 segundos. Esse foi o tempo que o 4 de julho precisou para aprontar uma digna de 1º de abril, ontem, 8 de junho, no Morumbi. Parecia até mentira, mas não era não. Dudu Beberibe, que aliás é torcedor do São Paulo, ficou cara a cara com o Thiago Volpi e fez 1-0 para o time do Piauí, diante do tricolor.
Porém, o que tinha tudo para ser uma noite abençoada, tipo aquelas de 24 de dezembro, um sonho de Natal para a equipe do 4 de julho, não passou disso mesmo. Um sonho. Com Luciano, Éder e Pablo no time titular, o São Paulo não demorou muito e chegou ao primeiro gol logo aos 15 minutinhos de partida. Cruzamento de Reinaldo, cabeçada de Luciano e 1-1 no placar. A virada veio com Pablo, 100 jogos para ele com a camisa do São Paulo, 2-1. O Luciano, é bem verdade, estava em posição ilegal ali na hora do passe para ele, entretanto, como não tinha VAR, o gol foi validado. A partir daí, tudo fluiu para o SPFC. O terceiro dos proprietários da residência teve a assinatura de Gabriel Sara. Passe milimétrico do argentino Emiliano Rigoni, titular ontem pela primeira vez. O quarto só não saiu também no primeiro tempo porque a arbitragem pegou 2 impedimentos no mínimo contestáveis do Éder em 2 gols anulados do Pablo. Só que na segunda etapa não teve jeito não, colega. Pablo recebeu de Gabriel Sara e anotou 4-1. Emiliano Rigoni, um dos destaques da noite, fez 5-1 São Paulo. Bruno Alves marcou o 6º. Chico Bala contra o 7º. Lance bizarro. O Pablo aproveitou para meter o 3º dele. 8-1, não perca as contas aí. O Luciano aproveitou para meter o 2º dele e definir o resultado. São Paulo classificadíssimo para as oitavas de final. 9, 4 de julho, eliminado. 1. Foi uma situação ideal para lembrar nossa personalidade, lembrar todo isso que hizo possível ganhar o Paulistão e voltar e colocar o carro dentro da rua. Colocar o carro, olha como ele está falando bem português, poderia falar coche, né? Sim. Mas ele já sabe bem português. E aí, Celso, você gostou do... Mas já era previsível, né? É previsível. E é curioso, porque quando você fala num placar de 9-1, parece que o adversário E assim, foi muito digno o 4 de julho. Foi muito. Fez 1-0, jogou melhor que o São Paulo em determinados momentos da partida. O início do segundo tempo, por exemplo, estava até melhor que o São Paulo. Tentando lá o segundo gol, que daria a chance de levar para os pênaltis. Aí quando tomou o quarto, aí a casa desandou. Foi ali que desandou. Aí a força do São Paulo prevaleceu. Eu só quero destacar reverenciar essa dignidade do 4 de julho, porque veio aqui, tomou de 9, uma goleada histórica, vai ficar para a história da Copa do Brasil, mas foi digno, sabe? Foi um time digno. Lembra o que ele fez no outro jogo também, claro, não é? Foi digno e chegou em alguns momentos da partida até engrossar para o São Paulo, mas claro, a diferença é muito grande entre um time e outro e aconteceu o que a gente já imaginava, Garrafa. E o jogo histórico, que entra para a história, mas muito mais para a história do 4 de julho do que para o São Paulo. Né? Porque o 4 de julho, ele consegue no jogo da ida a vitória, com a circunstância que teve, né? Trouxe para o jogo da volta, chega vivo no estádio do Morumbi, onde o único gol marcado foi por um torcedor do São Paulo que tinha o sonho, ele disse, né, lá no intervalo do jogo, meu sonho era vir um dia aqui no Morumbi, conhecer o Morumbi, vendo meu clube de coração. Jamais imaginaria, no melhor dos meus sonhos, que eu viria aqui para marcar um gol, né, em vantagem contra o São Paulo. E aí, como você bem disse, o time toma de 9 e toma com dignidade. Né? Porque é o time da 4ª divisão contra o São Paulo, gente. Eu não posso vir aqui discutir, não, porque o jogo foi... Não tem discussão de jogo. Não tem discussão do São Paulo e o 4 de julho de Piripiri. Tem que se discutir e falar desse momento para o time piauiense, não é? Que chega, toma de 9 e perde de cabeça erguida, como bem disse o Celso. Os caras podiam, quando viu que tinha desandado a maionese, podia ter apelado, parado o jogo para não levar a sacola. Não. Os caras desfrutaram, enfrentaram o São Paulo no Morumbi. O São Paulo tri da Libertadores.
E eles brincaram muito nas redes sociais. Aliás, o pessoal de mídias lá do 4 de julho está de parabéns, porque eles mesmos fizeram a brincadeira quando ganharam e eles continuaram fazendo a brincadeira depois que perderam. Se você entrar lá no Twitter lá do 4 de julho, você vai ver as postagens, são das mais engraçadas. Não precisava tanto. Foi histórico, mas pô, machucou. Eles mesmos tiraram sarro deles. Então, entendendo a grandeza do São Paulo com o 4 de julho. O São Paulo deu um susto no primeiro jogo e agora colocou o carro na rua, como disse o Crespo, e ótimo pro 4 de julho. Entrou para a história do 4 de julho, que legal. Merece ser reverenciado, porque os meninos vieram de ônibus, né? 3 dias de viagem, né? Você já chega encararam muito São Paulo, aqui. sabe? Isso é legal. Encararam São Paulo. de igual Tomaram de nós, igual. ok, beleza, mas, sabe, deixou uma boa impressão. Tem time aí que perde só de 1-0 e você não vai lembrar nunca. É verdade. Sabe? Parabéns, 4 de julho, um abraço para todo mundo aí de Piripiri. E o José Paz está lá no CCT da Barra Funda, acompanhando o dia seguinte do São Paulo, após essa vitória de ontem, goleada histórica, aliás, né? Não é isso, José Paz? Boa noite. Exatamente isso, Mi. Boa noite para você, boa noite para o Celso, para o Garrafa, para todo mundo que está acompanhando a gente aí nesta quarta-feira. Goleada histórica do São Paulo ontem no Morumbi para cima do 4 de julho. Foi a 4ª maior goleada da história da Copa do Brasil. A gente preparou uma tela aí com as principais goleadas da história da competição nacional. A maior goleada da história da Copa do Brasil aconteceu no jogo entre Atlético Mineiro e Caiçara, também lá do Piauí. 11-0 para o Atlético Mineiro em 1991. Na sequência vem um jogo do próprio São Paulo, Michele, 10-0 para cima do Botafogo da Paraíba. Neste jogo, França deitou e rolou, marcou 3 gols. Júlio Batista também fez 2 gols. Luiz Fabiano, Kaká, muita gente fez gol nesse jogo. Na sequência, Santos 10, Naviraense 0, aquele time mágico do Santos que foi campeão da Copa do Brasil em 2010, com Neymar, com Robinho, Zé Love, Wesley, enfim. E na sequência vem o jogo do São Paulo, 9-1 ontem para cima do 4 de julho. O Inter também tem uma goleada por 9-1 na Copa do Brasil contra o Ji-Paraná, lá de Rondônia. E aí depois do jogo de ontem, viu, Michele? Muita gente começou a questionar a qualidade do time reserva do São Paulo. E por que isso? Porque no jogo de ida, São Paulo perdeu por 3-2 para este mesmo 4 de julho. Aí os titulares entraram no jogo de ontem e meteram 9-1. Foi 3-2 no jogo da ida, 9-1 o jogo da volta. E aí o Hernan Crespo teve que defender lá o time reserva na entrevista coletiva. A gente preparou uma tela para vocês aí com os números do time reserva do São Paulo nesta temporada de 2021. Olha só, são 7 jogos do chamado Expressinho na temporada de 2021, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, um aproveitamento aí de 52,3%. Um aproveitamento que não é magnífico, mas também não é ruim, um aproveitamento até bom do time reserva do São Paulo. É bom a gente salientar que no jogo de ida lá no Piauí, o São Paulo teve um gol anulado, um gol legal anulado, e o time de Piripiri teve 2 gols ilegais validados. A gente lembra que nessa terceira fase aí da Copa do Brasil não tem o VAR. E como eu disse anteriormente, o Crespo foi para a entrevista coletiva e teve que defender o elenco como um todo, o plantel do São Paulo. Diz que aqui não tem reserva, não tem titular, todos são sim jogadores do São Paulo. Vamos ver o Crespo. Acredito que queremos continuar en la misma línea de siempre, que dio resultado. Un único São Paulo, no titular, no reservas. Porque acredito que es la situación ideal para convivir con un calendario que de aquí hasta diciembre serán tal vez 50 partidos, 60 partidos, jogos. Entonces, puede ser inmediatamente, puede ser en futuro, de mudar situaciones, de mudar jugadores, en base a la estrategia que precisamos para enfrentar o rival, que también juega. Precisamos de todos, y todos tienen que estar listos, prontos para poder jugar.
Eu acho legal esse discurso. Eu acho, pode parecer um discurso político, só para... Eu não sei se funciona, mas é legal. Eu acho que funciona, assim, se você observar os jogadores que o São Paulo tem, faz sentido, ele precisa confiar em todos. Claro que ele tem que escalar 11, tem os 11 da preferência dele, mas circunstancialmente ele vai fazer trocas ou por necessidade, ou porque realmente ele quer mudar taticamente o time, ele tem que contar com todo mundo. Então, se o Éder está no banco, ok, mas o Éder tem condição de ser titular? Sim. O William não? Sim. O Nestor? Não? Sim. Quer dizer, então, são jogadores que hoje estão na reserva, o Vitor Bueno, mas que podem ser titulares, como já foram no passado. O próprio Vitor Bueno foi titular do São Paulo há tanto tempo. Então, o discurso é esse mesmo, eu tenho um elenco e eu vou usar de acordo com a minha necessidade. Ponto final. Eu evito fazer comparações, né, do futebol brasileiro com o futebol europeu, porque muitas das coisas que servem na Europa, elas nem sempre são boas, no meu entendimento, para o futebol brasileiro. Mas uma coisa que as pessoas precisam se acostumar, e isso está cada dia mais latente, é exatamente isso, que não existe um time. Existe um elenco. Ainda mais num calendário tão cheio. Esse calendário maluco que a gente tem jogo todo dia, e esse ano ainda, por causa de pandemia, teve jogo dia sim, dia não, e isso fica mais claro e evidente. Não é? Então você precisa, que nem o Dudu tá chegando agora, comentei outro dia, quem vai sair pro Dudu entrar? Não, o Dudu vai entrar. O Dudu vai entrar e joga uma partida, joga outra. O que eu reclamei muito lá com o Abel, quando ele fez lá atrás, que ele não usou nem o A e nem o B. Ele usou o C, foi desmerecimento. Aí foi uma outra situação que a gente já discutiu aqui. Agora, é elenco. Você tem que ter elenco. E é o que o São Paulo está fazendo, é que o Crespo está defendendo. Acho que está certo. Muito bem. Quem também conseguiu um resultado histórico ontem foi a seleção brasileira, que acabou com um tabu de quase 36, Celso? 36 anos contra o Paraguai ou 38? 36. 36 anos. Sua idade, né, Celso? E Tô nascendo. O Jonas Campos está na nossa redação, na nossa central de esportes, né? O papai Jonas aí. Como que vai chamar, Jonas, seu bebê? É menino, é menina? Você não conta nada pra gente, eu só sei do Martim. O Jonas trabalha, ele não é de ficar falando muito. Tem que contar aqui pra mim, já que a gente não se encontra pessoalmente, já fala aqui, já fala pro público todo, se é menino que nome é, se é menina que nome é, porque o do José Paz é o Theo, já está definido. Eu preciso saber, o seu, não é Manu, o seu? Bom, você fala já, Jonas. E fala, Jonas, por favor, todos os detalhes dessa vitória, o posicionamento ou não dos jogadores sobre a Copa América. É com você, papai. A voz é sua, Jonas. Vamos lá, Michele, por partes. Primeiramente, estamos esperando descobrir o sexo do bebê, né? 70% de chances de ser menina. E aí estamos aceitando, inclusive, sugestões de nome. Podemos botar aí numa enquete do Gazeta Esportiva futuramente, mas estamos esperando essa confirmação do sexo para escolher o nome posteriormente. Chance maior de ser menina. Em segundo lugar, queria dizer que vocês estão muito bonitos combinando hoje aí no Gazeta Esportiva, os três de roxo, né? Michele, Celso e Garrafa. Aliás, boa noite para vocês e para todo mundo que nos acompanha. E em terceiro lugar, a seleção brasileira, né, Mi? Que apesar de todas as polêmicas extra-campo, dentro do gramado, tem mostrado a consistência recente aí nas eliminatórias e ontem não foi diferente. Foi lá em Assunção enfrentar o Paraguai e foi bem demais, venceu por 2-0, inclusive igualando o melhor início da seleção na história das eliminatórias, igualando a seleção do João Saldanha lá em 69, com 6 vitórias nos 6 primeiros jogos. Ontem essa vitória começou a ser construída logo aos 3 minutos com gol de Neymar, né? Após o cruzamento da direita do Gabriel Jesus, o Neymar aproveitou ali dentro da área e tocou no cantinho. E depois, no segundo tempo, o mesmo Neymar deu uma assistência para o Lucas Paquetá fechar a conta. 2-0 Brasil, 100% de aproveitamento e quebrando esse tabu incômodo aí de 36 anos sem vencer o Paraguai lá em Assunção. Última vez havia sido lá em junho de 85, quando o Brasil também fez 2-0 com gols de Casagrande e Zico. Então, tabu quebrado, 100% de aproveitamento nas eliminatórias e muito conforto na tabela de classificação para a seleção do técnico Tite nessa disputa aí rumo ao Catar na Copa do Mundo do ano que vem. A gente até coloca a tabela, a classificação das eliminatórias. Brasil lidera com folga, 18 pontos, seguido pela Argentina, que tem 12. Equador na terceira colocação com 9 pontos. E depois, no quarto lugar, o Uruguai e em quinto a Colômbia. Ambas as seleções com 8 pontinhos até aqui. Mas o jogo de ontem, né, além do jogo em si, muita expectativa, acho que todo mundo ansioso para o fim do jogo, para
esperar, né, para ver o posicionamento dos jogadores da seleção brasileira em relação à realização da polêmica Copa América aqui no Brasil. O capitão Marquinhos, né, que vestiu a abraçadeira no jogo de ontem, ainda na beira do gramado, já deixou bem claro que em nenhum momento os jogadores se recusaram a vestir a camisa da seleção brasileira, dando a entender que de fato eles vão disputar a competição. E pouco depois saiu um manifesto oficial dos jogadores, todos eles compartilharam esse manifesto em suas respectivas redes sociais. E a gente até destaca um trecho final que resume bem a posição dos jogadores da seleção brasileira. Finalzinho do manifesto diz o seguinte, ó: somos trabalhadores profissionais do futebol. Temos uma missão a cumprir com a histórica camisa verde e amarela pentacampeã do mundo. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira. Esse, portanto, o posicionamento dos jogadores da seleção brasileira. E depois, na entrevista coletiva, após essa vitória para cima do Paraguai por 2-0, quem falou foi o professor Adenor, o técnico Tite, também sobre esse polêmico tema, a realização da Copa América em solo brasileiro. Vamos ouvir então o técnico Tite. Essa construção que por vezes o bastidor, mas que não por nada, mas que a mídia não tem o acesso, o quanto ele é importante nessa construção no trabalho. Então essa é a situação a que eu pensei, peguei a minha energia toda e fiquei voltado para isso. Não sou hipócrita, não sou alienado e sei que as coisas acontecem, pipocando, mas eu sei dar prioridade. Prioridade é o meu trabalho, a dignidade do meu trabalho. E aí? Assim, a gente pode especular muita coisa, porque nada foi dito, não oficialmente. Havia uma expectativa muito grande em torno de uma bomba e não foi um traque. Saída do Tite. Sabe aquele traque? Então. E aí o que a gente pode especular, Garrafa, eu acho que você vai... Passava muito pela relação com o presidente da CBF. A impressão que a gente tem é que a relação entre jogadores, comissão técnica, com o presidente da CBF, ela estava desgastada. Tá. Tanto que o André Rizek, né, jornalista que eu conheço, né, e tem muita credibilidade, até noticiou que havia a intenção, ou havia a promessa do presidente da CBF, ao presidente da República, de mandar embora o Tite e contratar o Renato Gaúcho. Coincidentemente, quando existe o afastamento do Rogério Caboclo do comando da CBF, parece que as coisas se acalmaram no ambiente da seleção brasileira. Então, tudo pode ser especulado. Tudo pode ser especulado. E aí houve lá uma solução, digamos assim, caseira e não veio a público. E aí pode ser desejo de férias, pode ser um movimento pró-Tite, porque vazaram, teve história de áudio que vazou, que queria a cabeça do Kleber Xavier e tudo mais. Então, e aí a resposta que deram foi esse manifesto, só que é um manifesto patético. Desculpa, para mim é patético isso. Se é para dizer simplesmente só, somos contra a Copa América, mas vamos jogar, não diz absolutamente nada, a não ser, sei lá, é muito difícil de você, sabe, tornar crível isso que foi feito pelos jogadores. E olha, que até patrocinadores já estão deixando, inclusive, a Copa América, porque que não é o momento da realização de uma Copa América, de um torneio nesse porte no Brasil, isso não se discute. Não havia a menor necessidade disso acontecer agora no país, nessa fase da pandemia. Isso é uma questão. Independentemente se é Globo... Mas eles têm uma série de protocolos. Vem avião fretado, fica só dentro do hotel vai para o campo, do campo volta. Então, também não é um negócio assim, aberto. Eu acho que a questão não é discutir Copa América. A questão passa muito dentro do que o Celso falou. Existia uma possibilidade clara e real, essa é a leitura que eu faço, e é para tentar entender a cabeça desses caras, porque eles são uns malucos. Eles chegam antes da terça-feira, eu quero falar, precisamos falar, e aí quando chega o dia de falar, não fala nada. E nesse meio tempo cai o presidente da CBF que queria a cabeça do Tite. Isso aí. E o Tite, ele tem por característica nos seus trabalhos montar um grupo, tanto é verdade que a convocação da Copa América saiu, ele apenas não traz o Rodrigo Caio e volta com o Thiago Silva que estava machucado. Não é? Então ele mantém o mesmo grupo, porque na minha seleção, com todo respeito ao Tite, quem convoca, quem é o técnico da seleção é o Tite, para mim o Gerson tinha que estar nesse grupo, o Bruno Henrique do Flamengo tinha que estar nesse grupo, né? O Pedro do Flamengo tinha que estar nesse grupo,
Eu acho que esses caras ao lado do Neymar fariam uma seleção que está indo muito bem em termos de resultado, uma seleção muito mais com a cara do nosso Brasil. Com o futebol que a gente gosta de jogar, um futebol bonito, tem mais qualidade técnica. Mas aí você também desfalca o Flamengo, né? Mas se você não pega os 4, você pega pelo menos 2, Michele. Não dá, mas o Tite ele é um cara muito fechado. E por ser fechado, aí eu concordo com o Celso. A leitura que eu consigo fazer, porque não é possível que eu estou ficando maluco. Não. O Casimiro, eu quero falar, preciso falar e vou esperar terça-feira. Aí na hora de falar, não, vocês estão falando o que a gente está falando. Estamos falando, é conversa de maluco. Aí é só um manifesto só para não dizer que não dissemos nada. É bater palma para maluco dançar, e eu tô fora. Então, há algo a mais aí que não foi revelado. Ficaram com receio. Olha, mas taticamente a seleção tá bem, né? Não tem o que falar taticamente. Só não tem um brilho. Não se questiona, Michele, né? Não se questiona os adversários. O Brasil tá passeando nas eliminatórias. Tá, é a melhor equipe, né? E é o trabalho 100%. Agora, eu entendo que, pensando em termos de Copa do Mundo, são jogadores, você não vai trazer todos, como você disse, do Flamengo de uma vez. Mas você tem que ter o Gerson nesse grupo, o Bruno Henrique pode estar nesse grupo. Eu vejo, o próprio Pedro, para mim, o Pedro tem mais qualidade que o Richarlison, cara. O Pombo lá, eu gosto mais, um cara finalizador, um centroavante nato, a gente não tem na seleção. Muito bem, e hoje tem o quê? Foi bom? Foi péssimo. Bola rolando para nossa alegria logo mais às 7 da noite. O Palmeiras recebe o CRB no Allianz Parque pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. E o Alexandre Silvestre tá lá e traz as informações desse duelo. Boa noite, Silvestre. Já temos a escalação e a goleada de hoje. A goleada ainda não. Calma, Michele. A escalação sim. Um abraço, boa noite para todo mundo. CRB que vem motivadíssimo, porque no final de semana, na Série B do Campeonato Brasileiro, enfiou 4-3 no Cruzeiro dentro do Mineirão. E se conseguir hoje, vencendo o jogo, porque na partida de ida da Copa do Brasil perdeu por 1-0 no Rei Pelé, então precisa de uma vitória por 2 gols ou por 1 gol e decidir no pênalti. Se por acaso conseguir uma classificação heróica, garante uma cota por passar de fase na Copa do Brasil de R$2.700.000. Uma boa grana para o CRB reinvestir no próprio elenco e continuar sonhando, quem sabe, com um acesso para a divisão de elite do futebol brasileiro no ano que vem. Mas o assunto aqui hoje é mata-mata, é Copa do Brasil e o Palmeiras definido e escalado pelo Abel Ferreira, como especulávamos ontem no Gazeta Esportiva, Michele. Goleiro Everton foi reserva lá na seleção brasileira, treinou, não jogou, chegou rapidinho, tá escalado. O Everton é o goleiro do Palmeiras, linha de 4 na defesa, Mike pela direita, Luan, Renan e Vitor Luiz. Meio de campo com um volante apenas de marcação para deleite de mestre Alberto Helena Júnior. Felipe Melo na contenção, 2 meias ofensivos, Scarpa e Veiga, 2 pontas, Rony e Wesley e Luiz Adriano de centroavante. Já já eu trago a palavra de um desses titulares do Verdão para o jogo desta noite, Michele. Valeu, Alexandre Silvestre. E aí, Celso Cardoso, é goleada hoje? Não vou dizer que é goleada, porque o CRB não é, com todo respeito, o 4 de julho. Não fala assim. Né? Não, é um time um pouco mais qualificado. Não, eu tenho o maior respeito pelo 4 de julho. O maior respeito. Sério, mas se o 4 de julho não tivesse vindo de ônibus? Talvez perdesse 6. Não, acho que não. Mas perdeu de cabeça erguida. É isso que eu falo, entendeu? É por isso que a gente discute. Jogou, perdeu de 9, mas jogou. Sabe, melhor, ficou pra história, porque se tivesse perdido por 1-0, ninguém ia nem lembrar. Quer dizer, ia porque ia pros pênaltis. 2-0, vai, que seja lá. De qualquer maneira, Abel Ferreira agora ele tá de maneira mais romântica. Soltou o time, Celso. Soltou o time, vamos ver como esse time se comporta dentro de campo. Né? Como bem disse Silvestre, tem só o Felipe Melo na contenção, ele vem com os 2 meias, o Scarpa, né? E o Veiga, com 2 caras abertos. Já para quem vai assistir a rodada de hoje, já é um jogo que interessa. Sim. É um jogo que você fala, quero ver esse Palmeiras. Então ele vai sair daquele pragmatismo, daquela história de ficar jogando só na velocidade, em cima do Rony, e acho que
tem que ter essas alternativas para um calendário longo, para competições diferentes, como Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, porque cada competição e cada partida vai te exigir, e o adversário vai te exigir uma forma diferente de jogar. Então me agradou bastante a escalação do Abel para o jogo de hoje. Mestre Alberto Helena Júnior também deve estar muito feliz. Na sua com Bate-Caverna. certeza. Olha, enquanto a vida do Palmeiras na Copa do Brasil é até que bem tranquila, a do rival Corinthians está por um fio. O Jonas Campos volta para explicar o que o Timão precisa fazer para seguir vivo na competição. E a minha sugestão de nome para sua filha é Michele, tá bom? Olha, uma homenagem justíssima à minha querida chefe, Michele Janela, hein? Repórter puxa-saco, né, Mi? Mas vamos lá, Mi. O Corinthians, diferentemente do Palmeiras, né? Tendência de 3 volantes no jogo de hoje. Daqui a pouco eu volto com a escalação do Corinthians. Mas antes vamos falar do que o Timão precisa para esse jogo de logo mais 9h30 lá em Goiânia. Contra o embalado Atlético Goianiense, a equipe do Silvinho precisa de 2 gols de vantagem, né, de diferença, para levar a decisão para os pênaltis, ou mais que 2 gols para se classificar de maneira direta, o que é muito difícil na fase atual do Corinthians. Ainda mais porque o Atlético Goianiense vem bastante embalado, já venceu o Corinthians em 2 oportunidades agora, recente, né, na estreia do Campeonato Brasileiro por 1-0 na Neoquímica Arena, no jogo de ida da Copa do Brasil por 2-0 também na Arena. A equipe do Barroca venceu o São Paulo no último fim de semana, vem embalada. E o Corinthians do Silvinho, né? Início de trabalho, mas conseguiu uma vitória importante contra o América Mineiro no último domingo, que deu uma certa leveza para o elenco, mas a coisa continua tumultuada lá no Coringão. Até porque, notícia de hoje, a Gaviões da Fiel soltou uma nota cobrando comissão técnica, cobrando alguns jogadores e cobrando principalmente a direção de futebol do Corinthians, pedindo aí a saída dos diretores Alessandro e Roberto de Andrade, criticando alguns jogadores consagrados no clube que não vêm desempenhando tão bem os seus papéis dentro de campo, né? Exemplo de Gil e do atacante Jô. Então o clima segue conturbado e hoje uma missão complicado, uma virada pelo momento atual do Corinthians, podemos dizer que seria histórica. Aliás, o Timão nunca conseguiu reverter, né, uma desvantagem de 2 gols de diferença na história do time na Copa do Brasil, jogando fora de casa. Quem sabe hoje, né, Michele? É difícil. O que vocês acham? O que você acha, Celso Cardoso? Opa! Muito difícil. Eu não acredito na classificação do Corinthians. Vai ser, assim, uma surpresa gigantesca. Gigantesca. É possível. 2-1 não dá. Não, tem que ser 2-0 para ir para os pênaltis. 2-0 para ir para os pênaltis. 3-0 vai se classificar o melhor. Diferença de 3 gols, né? 3-0, 4-1. Acho que é 2-1 e vai para pênaltis. Não vai, 2-1 tá fora. 2-1 tá fora? 2 gols de diferença. 2-0 e vai para pênaltis, então. Aí tem que acontecer quase que um milagre, né? Porque o Corinthians, pro jogo de hoje, o Jonas deve confirmar daqui a pouco, não tem, como já é sabido, o seu lado forte, que é o Fagner, que foi expulso, né? O Fagner vai cumprir infantilmente, né? E aí o preço vem agora, a conta chega agora, porque por incrível que pareça, o Corinthians está caindo numa dependência, mosquito dependência, ali pelo lado direito, com o Mosquito, com o Fagner. Então o que tem talvez de mais forte o Silvinho para explorar nesse momento, ele não vai ter. Se for com uma linha de 3, eu concordo com o Piton. Numa linha de 4, você tem que jogar com o Fábio Santos. Então o Corinthians hoje, por incrível que pareça, ele entra como zebra, como azarão. Pode passar? Pode, porque é Corinthians e porque é futebol. É a única possibilidade. Fora isso, Michele, o Atlético Goianiense é favorito à vaga. Eu acredito no Corinthians. Eu quero que o Corinthians ganhe, sabe por quê? Pra ver o vídeo do Silvinho amanhã. O que ele vai falar? Vai, Corinthians! O que ele fala? Porque ele fala não sei, viu? Tem que fazer leitura labial. Ele fala baixinho, Quem ele é aumenta o pessoal que eles, como é que é? Eles vão desconfiar, nos ajuda. É uma loucura. Adoro. Quero ver o vídeo do Silvinho amanhã. Recados pelo WhatsApp, pode rodar. Boa noite, pessoal da Gazeta. Eles amarelaram. Poderiam ter dito ao Tite, convoque jogadores só do Brasil. Vanderlei do Itaim Paulista, um abraço. Boa noite a todos, Alexandre Santista de Diadema. Literalmente eles usaram a camisa da seleção brasileira. Amarelaram. Michele, eles amarelaram. Pior que um juiz. Quando é para dar amarelo, ele dá vermelho. Então, os jogadores amarelou. Tá certo, pessoal. Valeu.
E seguimos com o nosso Jonas Campos, mas o assunto agora, mais uma vez, é a seleção brasileira. Quais são os próximos passos, Jonas, visando aí a disputa da Copa América? O primeiro passo já foi dado hoje à tarde, viu, Michele? O técnico Tite anunciou a lista de convocados para a Copa América que será realizada aqui no Brasil. 24 jogadores convocados para essa competição. Ele mantém exatamente a base que disputou agora os 2 jogos válidos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem, com uma única mudança. Saiu o Rodrigo Caio, zagueiro, entrou o Thiago Silva, que se recuperava aí de uma lesão, já está em fase final de recuperação, estará à disposição para jogar a Copa América, então entra na lista de convocados. Lembrando que o Tite poderia até chamar 28 jogadores, mas optou por fechar o grupo com 24 atletas, entre eles, obviamente, o craque Neymar, que não disputou a última Copa América, né, quando o Brasil venceu a competição, também disputada em solo brasileiro. Agora o Neymar está nessa lista. Neymar, que ontem chegou a 11 gols marcados com a camisa da seleção brasileira nas eliminatórias e se igualou a Zico e Romário no topo da artilharia da seleção nas eliminatórias. Ele falou sobre mais uma marca atingida com a camisa amarelinha. Olha só o Ney aí. Foi uma partida muito difícil, né? A gente sabia que ia encontrar muita dificuldade, não pelo tabu, né? E sim por tudo que representa ele, né? A gente sabia que ia encontrar uma equipe que joga, uma equipe muito forte, mas conseguimos fazer o nosso jogo, conseguimos impor a nossa força e conseguimos fazer os gols que a gente queria. Não, me senti muito bem, muito feliz. Primeiro gol foi uma grande jogada do Jesus. Eu fui acompanhando a jogada e a bola acabou sobrando para mim ali, pude ser muito feliz na finalização e fazer o gol. E a segunda deu uma arrancada e acabei achando o Paquetá, que fez uma grande finalização, né, e a gente conseguiu matar o jogo ali. Fico muito contente, muito feliz por esses números, por alcançar, né, esses craques, esses grandes jogadores que são Zico e Romário. Para mim é uma grande honra, né, compartilhar esse momento juntamente com eles e continuar fazendo meu trabalho aqui para ajudar a seleção brasileira. É isso, gente. Os jogadores, né, chegaram em São Paulo ontem, né, logo depois dessa vitória para cima do Paraguai lá em Assunção. Ganharam uma folguinha hoje. Amanhã, quinta-feira, mais um dia de folga. E o elenco se reapresenta na sexta-feira. Estreia do Brasil na Copa América, disputada aqui no nosso país. No domingo, estádio Mané Garrincha contra a Venezuela, depois, né, de uma fase bastante turbulenta. Até se falou sobre a saída de Tite, ou quem sabe um pedido de demissão. O Tite vai comandar a seleção. A era Tite continua e com números impressionantes. Olha só essa matéria que a gente preparou. Só mesmo questões políticas e extracampo para ameaçar a era Tite. Quando o assunto é futebol, os números do treinador à frente da seleção brasileira, em hipótese alguma, justificam uma saída. Ontem mesmo, após os 2-0, além de quebrar um jejum de 36 anos sem vencer o Paraguai fora de casa, a seleção de Tite igualou a de João Saldanha com o melhor início da história do Brasil nas eliminatórias: 6 vitórias em 6 jogos. Tite, aliás, ainda não sabe o que é perder um jogo nessa competição. Quando assumiu a seleção lá em 2016, o treinador foi o grande responsável por recuperar a autoestima do grupo e levar o Brasil à Copa do Mundo da Rússia. E foi justamente no Mundial que o técnico viveu o seu pior momento na seleção. O time não manteve o mesmo nível de atuação de antes e sofreu a primeira e até agora única derrota sob o comando de Adenor em competições oficiais, o amargo 2-1 para a Bélgica nas quartas de final. O trabalho seguiu já com um marco importante no ano seguinte, a conquista da Copa América disputada no Brasil. Em 54 jogos à frente da seleção, o professor Tite soma 40 vitórias, 10 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 74%. A era Tite, a princípio, continua, mesmo com as realidades distintas dentro e fora de campo. Os números positivos do treinador aumentam proporcionalmente aos números lamentáveis de escândalos envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol. Comentar? É o que a gente já vinha dizendo, né? O trabalho do Tite
acaba sendo inquestionável em termos de Copa América. O Tite, ele pega todo um ciclo para a Copa do Mundo e ele lamenta quando ele perde a última Copa do Mundo, né? Ele não obtém êxito, é eliminado pela Bélgica. Ele fala que talvez tivesse faltado a ele um ciclo para ele poder se despedir. Agora ele está tendo todo esse ciclo e esse começo de ciclo, os resultados são inquestionáveis. Mas você confia na seleção brasileira para ganhar uma Copa do Mundo? A questão não é essa. A seleção, ela tem as suas limitações. É uma seleção que tem mais coadjuvantes do que protagonistas. Protagonista tem Neymar só. Que também, às vezes, não resolve. Porém, o Tite me parece o nome ideal. E os resultados mostram isso. Melhor que o Renato Gaúcho? Mas disparado. Disparado. Sim. No Brasil não tem nenhum técnico melhor que o Tite. Não tem. A gente pode questionar uma ou outra convocação, como eu vinha questionando aqui. Tipo assim, brasileiro, nenhum técnico é melhor que o Tite. Não. Se é para mandar o Tite embora, traz o Guardiola. Senão, deixa eu Tite continua lá. Entendo que... Mas ele é o técnico da seleção, não sou eu. Pensando em Copa do Mundo, não Copa América aí, que não vale absolutamente nada. A propósito, senhor Garrafa, você lembra de uma situação que me ocorreu agora? Não, que a gente estava falando do processo de fritura do Tite, essa promessa do presidente da CBF para o presidente da República de fazer a troca. Você lembra que teve um zum do Jorge Jesus conversando também com o presidente da CBF numa possibilidade de dirigir a seleção brasileira? Foi uma especulação que surgiu assim que o Jorge Jesus foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Já teve esse zum lá atrás. Acho que o próprio Jorge Jesus falou, ele aventou a possibilidade, porque ele era gato fogueteiro, né? Também é. Ele também vendia o peixe, que eu vou falar para você uma coisa, né? Ele falava que ele também podia ser técnico do mundo. Foi lá para Portugal, na terra dele, e só tá tomando cacete, né? Então deixa o Tite aí que tá bom. Deixa eu ver aqui. Teve teve mesmo. Sim. Ele falou que tinha o sonho de treinar a seleção brasileira. Gato fogueteiro. Teve Celso foi desenterrar a mala. Tá aí o gato fogueteiro voltou, esse Jorge Jesus. Que é isso? É o gato. Soltar pelo gato. O gato do Garrafa. Ai, não vou contar. Ele é síndico, então não pega nada, mas o gato dele solta muito fogos. Agora vamos para o Allianz Parque, vai. Silvestre, qual jogador do Palmeiras você apontaria como um dos possíveis destaques desse jogo de hoje? É o garoto Wesley, Michele, que teve as primeiras oportunidades com o Luxemburgo, depois também ganhou novas oportunidades com o Abel Ferreira, andou se machucando e agora parece que engatou uma quinta marcha no exato momento em que o hino do Palmeiras ecoa aqui no Allianz Parque com a escalação oficial do Verdão para o jogo contra o CRB. O Wesley, que na última rodada do Campeonato Brasileiro aqui dentro fez 2 gols, um dos gols, um baita de um golaço, e agora começou a ser apelidado de Lionel Wesley. Fala, meu garoto. Para mim é importante voltar a jogar bem, sagrar a atuação com 2 gols, para a sequência do campeonato, a gente começar, não acontecer igual no ano passado, que a gente deixou pontos importantes dentro de casa, para poder começar essa maratona aí e brigar pelo título. E é importante também para a sequência tem o jogo de volta da Copa do Brasil agora, para dar confiança para entrar no jogo contra o CRB e fazer uma partida melhor do que foi lá, para sair com a classificação. Para mim é uma competição que tem um gostinho especial, pelo fato de ter voltado de uma lesão grave, não ter participado de treino, ter a confiança do professor para poder voltar e jogar e conseguir coroar com gol e com título. Para mim é uma competição que tem um gostinho especial. Muito bem. Muito bem. Jonas Campos, temos uma provável escalação do Corinthians para esse jogo contra o Atlético Goianiense? Vamos tentar aqui escalar o Coringão, Michele, que não vai ter o Fagner, né? Como vocês já disseram, expulso no jogo de ida aqui na Neoquímica Arena. Então a gente aposta na seguinte equipe, mesma base que venceu o América Mineiro no último domingo. Vamos por aí na tela, ó. Cássio no gol, lateral direita com improvisação, né? Ou o zagueiro Bruno Mendes ou o Ramiro, né? Já que o Corinthians precisa buscar o resultado. Miolo de zaga provavelmente com João Vitor e Gil e o Fábio Santos na lateral esquerda. Meio campo com Gabriel, Rony e Cantilho, o trio que atuou contra o América Mineiro. E mais à frente, ainda sem um centroavante, sem uma referência, um trio formado por Gustavo Silva Mosquito, o Matheus Vital ou o Arauz, e o Luanel Messi, como é chamado pelos corintianos, o atacante Luan. Michele. Valeu, Jonas Campos. O que você achou, Celso? Eu tô achando... Como que é o nome? Eu falei patética essa comparação. Tudo bem, tem a brincadeira do Luanel Messi,
Luan, não. O que é isso? A única semelhança que eu vejo do Luan com o Messi tá no branco dos olhos. No branco dos olhos. Acho que nem aí, viu? Não, branco dos Acho olhos. que não, deve ter branco. Sabe? O Pode do Luan é meio lembrar. amarelado. Com máscara, assim, de repente você pode olhar e falar assim, o branco dos olhos lembra o Messi. Então, entendeu? assim, com todo respeito, eu gosto do futebol do Luan. Na última quarta-feira, né, eu até falava, eu não gosto do Luan ali, como essa ideia de falso 9. Esquece o Jô, gente. Nesse momento, não dá. Silvinho tinha que tirar o Jô, falar, gente, o Jô vai fazer um trabalho à parte, como até a torcida pediu. Acho que naquele manifesto tem uma coisa que realmente vale, é isso aí. O Jô tem que se recuperar fisicamente. Ele não tem condição de entrar em campo. Quando entra o Jô, o Corinthians joga com um a menos. E aí, olha pro elenco do Corinthians, você não tem um centroavante. Não tem. Então, e o Corinthians precisa do que hoje? Joga antes tinha Wagner Love, tinha Bocelli. Né? E o Corinthians precisa do que hoje? 2 gols para levar a pênalti. Precisa de ataque. O Corinthians não tem ataque, gente. O Corinthians tem o Mosquito. É isso. Tim, e o Léo Natel no banco. O Corinthians tem o Mosquito. Não, o Léo Natel esquece. E o Jô? No banco. Eu tô acabando de falar que o Jô esquece. Tem que se lá. Mas não pode esquecer. Tem que fazer igual o Luan. Porque o Luan a gente não falou. Michele, o Jô não tem condição de entrar em campo, Michele. Ele não tem condição física de entrar em campo. Você tem que entender que o jogador de futebol ele chega no pico da sua carreira. Você pode até fazer um trabalho paralelo, vai lá, parte física, recupera, mas ele não tem, hoje ele não tem condição de jogar, pô. É isso aí. Bom, gente, é triste isso, né? Mas se todo mês cai na conta, né? É errado quem fez esse contrato aí. Ó, resultado da nossa enquete. Como que você avalia a decisão dos jogadores da Seleção Brasileira de disputarem a Copa América? A maioria respondeu que eles amarelaram. 61% dos votos. Gente, fica por aqui. Obrigadinha, Celso. Valeu, Garrafa. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo pra vocês. Tchau. Adiós.